Boa noite. Hoje, dia 23 de julho de 2026. E nós voltamos aqui com Felipe de Lyon. Bom, muito bem. Enquanto o pessoal não chega, eu já vou lendo, depois eu repito. Eu prefiro. Então vamos lá. Nós estávamos então numa parte que eram ensinamentos dele, assim, muito restritos no círculo dele, porque ele não era de ensinar, né? Ele era um místico prático mesmo. Mas vamos lá. Então eu vou ler de novo e prosseguir. Se você pudesse permanecer metade de um dia, sem maus pensamentos, palavras, falar mal de quem não está presente, não julgar as pessoas, a oração que você faria em seguida seria ouvida pelo céu. Eu já disse muitas vezes que é melhor não rezar do que rezar muito. Porque se você orar depois de ter feito mal a alguém e em seguida dizer que ama o próximo, você mente. Mentiras são estritamente proibidas pelas leis do céu. Então, o que ele sugere aqui, metade de um dia, sem maus pensamentos, palavras, sem falar mal das pessoas, sem julgar as pessoas. É o que eu falei outro dia sobre jejum. Eu falei, poxa, para praticar jejum de comida, é melhor praticar jejum dessas coisas. Então, vamos prosseguir. Aqui. Cada ato meritório é como os demais, marcado em nossa fronte. E ninguém tem o direito de nos julgar, pois Deus mesmo não julga. Somos nós mesmos que nos julgaremos. Então, isso aqui é bem básico e muito verdadeiro, né? Tudo que a gente faz está marcado em nossa fronte. Isso é muito interessante. Ninguém tem o direito de julgar, mas nós estamos sujeitos à lei do karma e à lei dos homens. Mas julgar e condenar é preciso primeiro ter espelho em casa, né? Então, Deus não julga. Deus é perdão incondicional. Deus é amor incondicional. Deus diz para perdoar 70 vezes 7. Com muito mais razão, ele perdoa. Mas não perdoa a hipocrisia que foi falado no item anterior. É preciso um arrependimento sincero. E arrependimento sincero não é Deus que precisa do arrependimento sincero. O arrependimento sincero significa um ato de consciência. E é a consciência que é iluminada por Deus. A inconsciência não é. Tá? Então, nossos atos são marcados pela fronte. É engraçado. Tem pessoas que roubam mundos e fundos. Tudo bem. Tudo bem, nada, tudo mal, mas roubam. Aí tem pessoas muito honestas que, por um momento, na juventude, na infância, sei lá, vai no supermercado e rouba uma balinha e sai assim com um letreiro na testa. Me prenda. Né? Por quê? Porque a sua própria essência não aceita. A essência do outro que rouba também não aceita. Só que ele já está tão apegado, né? Já está com o coração tão duro, tão embrutecido, que ele não ouve mais essa voz interior. Mas a pessoa que tem um coração mais puro, a voz fala muito alto. E ela sabe que ela está agredindo a verdade que ela é, a verdadeira natureza que ela é. Então, ela acaba
provocando uma autopunição. Porque, no fundo, ela não pode aceitar esse tipo de ato. Tá? Então, é engraçado, porque a gente fala assim, né? Ah, os malvados roubam bilhões, não acontece nada. Os bons dão uma escorregadinha e acontece. Justamente por isso, porque são bons. E a sua verdadeira natureza não pode aceitar. É isso. A dele já está tão embrutecida que eles não escutam nada. Aí só nascendo e renascendo, renascendo, porque ele diz: somos nós mesmos que nos julgaremos. Agora, qualquer que seja a ocupação que tenhamos, frequentemente nos vem um pensamento que nos inspira na realização de nosso trabalho, seja para realizá-lo mais rapidamente ou para executá-lo com maior perfeição. Isso prova que, se nos esforçarmos, Deus virá em nossa ajuda de todas as maneiras possíveis. Mais uma vez, está centrado na sinceridade. Não importa a ocupação que a gente tenha, por mais humilde e simples que seja, se nós trabalhamos com sinceridade, com coração puro, frequentemente vem um pensamento, uma inspiração, para a gente tirar mais proveito do trabalho. Seja mais rápido, com mais perfeição, ou o principal naquele trabalho, aprender o que nós temos que aprender. Invariavelmente, é aprender a amar. E se a gente se esforça, né? Se a gente estiver alinhado com Deus, Deus é onipresente. O caminho vai se desdobrar de acordo com a vontade divina, porque a vida se desdobrando é o próprio Deus. Mas ele prossegue. Deus vai ajudar de todas as maneiras possíveis, mas nós não damos conta disso e atribuímos as realizações e os benefícios recebidos da providência como se tivéssemos sido nós próprios os responsáveis por eles, quando nós somos apenas os agentes executores. É o orgulho que faz com que nós atribuamos a nós o que não pertence a nós. Então vamos ver. O que é inspiração? Eu já falei algumas vezes, né, que Handel compôs o Coro do Messias em 24 dias. Sem inspiração divina, isso seria impossível. O Goldsmith, num dos grandes momentos dele, ele diz assim, os artistas assim, eles têm uma fonte de criatividade que é a consciência divina, que é o próprio Deus. Mas quando eles acreditam que eles são tão criativos e tão geniais assim, a criatividade acaba ali na esquina. Então a gente vê isso muitas vezes. Por exemplo, eu estou aqui na terra do carnaval. Eu detesto carnaval. Mas tem sempre o sucesso do ano, né? Aí, pessoas inexperientes, aí ficam numa vaidade louca, que não chega nem na esquina. No ano que vem, eles não têm criatividade nenhuma para fazer outro sucesso. Outros grandes nomes da MPB, outrora inspiradíssimos, foram se afastando de Deus e hoje não fazem nada que presta. Então o Goldsmith fala, quando você acredita que a inspiração, que a criatividade é sua, ela se esgota ali na esquina. E quando você sabe que é Deus, é uma fonte inesgotável.
Então vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, a menos que você vá se afastando da fonte, tá? Que é o que aconteceu com alguns famosos. Então, o Felipe Dirion está frisando muito isso, que toda vez que a gente tem alguma inspiração, uma coisa boa, em vez da gente ser tomado de gratidão, porque nós estamos manifestando a inspiração divina, nós nos engrandecemos e nos enchemos de vaidade. E aí, essa vaidade não chega nem até a esquina. Porque nós, seres humanos, não somos tão geniais assim. Tá? Sem Deus, a gente não é tudo isso. Então, é isso que ele está falando. Por que, que as pessoas, às vezes, criam uma música tão fantástica, depois, no ano seguinte, não conseguem fazer nada? Porque elas acreditaram que a criatividade era delas, que elas eram tão geniais. Bom, vamos para outro tópico. Bem gostaríeis que vos dissesse o que é a criação, o que sereis após a morte, quantos anos de vida ainda tendes. Não falo de 30 ou 40 anos de existência aos que acreditam em vidas sucessivas. Vidas sucessivas. Gostaríeis de saber o que é esta vida, por que estamos sobre a Terra. Então a gente queria saber o que é a criação, o que é que nós vamos ser depois da morte, quantos anos de vida a gente ainda tem, quantas vidas a gente ainda tem. A gente gostaria de saber o que é esta vida, porque estamos sobre a Terra. Tudo nós queremos explicações. E aí ele termina dizendo: e quando souberdes tudo isso, sereis melhores? Esse é o ponto. Senão também é curiosidade vã, alimento de vaidade, a mente especulativa humana que só quer respostas e justificativas, mas não se abre para o amor. Então ele pergunta: bom, vocês querem saber tudo isso? Isso vai fazer de vocês pessoas melhores? E ele diz: o que é o céu? O céu está no teu coração. Assim está escrito: edificarás o teu templo para que o Senhor nele penetre. Pois há em nós uma centelha da alma que é a luz de Deus. Para que esta luz nos ilumine, é preciso abandonar o próprio eu. Também fundamento do misticismo, que é o céu. O céu está no coração. Né? Então tem edificarás teu templo para que o Senhor nele penetre. E há em nós uma centelha da alma que é a luz de Deus. Na verdade, não é uma centelha. Essa é uma imagem muito comum entre muitos místicos. Todos eles falam de centelha divina. Mas, na verdade mesmo, não pode haver centelha divina, porque Deus não pode se dividir em mil pedacinhos. Deus é infinito, é onipotente, onipresente. Então, ele não pode ser fragmentado. Nós somos todos uma só consciência. Mas, como nós não podemos atingir uma iluminação plena e absoluta, nós compreendemos a realidade divina que nós somos como se fosse centelha. Tá? Mas é o ponto de vista humano. É muito difícil
de largar essa ideia de separação de Deus. Então a gente enxerga e concebe como centelha separada, mas na verdade não é. Isso é comum na linguagem muitos e muitos místicos, místicos bons, tá? Mas o Goldsmith conseguiu ver com muita clareza que nós não podemos ser um pedaço de Deus, nós temos que ser o Deus inteiro. Que Deus inteiro se manifesta como eu, e não se divide num pedacinho que se chama eu. É diferente. Tá? Então, vamos prestar atenção no limite, nos limites da linguagem. A linguagem humana é falha, não tem um jeito humano de falar disso. Muito embora o Goldsmith tenha falado de uma maneira brilhante. Então vamos adiante. Mas ele diz, para que essa luz nos ilumine, é preciso abandonar o próprio ego. O egoísmo é todo o mal, é o egoísmo. É do desejo de adquirir que vem os 7 pecados capitais. Nós vivemos na ilusão de que todas as coisas pertencem a nós, enquanto que nada nos pertence. Tudo pertence a Deus. Por que, então, querer manter para nós, seja o que for, seja o que for? Ninguém é proprietário de nada. Na verdade, a matéria por ela mesma não existe. A pessoa não possui nem mesmo suas vestimentas. Tudo nos foi emprestado. Então, é do desejo de adquirir que vem os 7 pecados capitais. O que é o desejo de adquirir? É dizer, é meu, minha, meu, minha. Coisas, riquezas, pessoas. Meu, minha. Nada nos pertence. A prova de que nada nos pertence é que nós passamos pelo portal dessa vida e não conseguimos, nem que quiséssemos, não conseguimos levar absolutamente nada. Nada. Nós entramos nessa vida de mãos vazias e saímos delas de mãos vazias. Então, tudo é circunstancial, tudo é emprestado. Na verdade, nem sequer a matéria existe. Na verdade, é tudo fundamentalmente ilusão, mas é uma didática, uma pedagogia. A gente tem que atravessar a experiência, que é uma escola, para a gente desenvolver o amor consciente. Mas, né, mas tudo nos foi emprestado. Então, nós temos a ilusão de ter coisas, mas nós temos que dar um fim nobre às coisas, porque só Deus existe. Então, por exemplo, ter riqueza não é absolutamente uma coisa ruim. O problema é que tudo que chega a mim me é emprestado. Então, se aquele recurso veio para mim, certamente ele tem uma função para o meu aprendizado. Então, eu tenho que tratar isso com nobreza. Você sabe que tem muita gente ambiciosa, mas a gente sabe que tem um ou outro que faz as obras em silêncio. Né? Como é que chamava? Ah, esqueci. Um motorista de corrida de carro, esqueci. Quando ele morreu, o mais famoso de todos, quando ele morreu, descobriram que ele ajudava muita gente. Ele nunca falou nada. Tá? Agora esqueci o nome. É o mais famoso de todos. E também uma vez eu estava vendo um programa, também esqueci do nome do apresentador, e era um programa assim com a juventude.
E aí convidaram um cara que fazia os instrumentos dele, com casca de coco, umas coisas rústicas. E ele apareceu na TV assim, vestido de uma maneira muito simples, quase como um mendigo. E a juventude, né, despreparada, incentivada ao egoísmo e ao deboche, começaram a rir, começaram a achar uma figura assim meio tosca, tal. E aí o entrevistador falou assim: Nossa, mas que como você faz esses seus instrumentos? Ele respondeu: Meus instrumentos? Aqui não tem nada meu. Aqui é tudo emprestado. Tudo, tudo é emprestado por Deus. Eu achei assim fantástico. A gente viu a diferença de nível nele, com a simplicidade dele, e o nível da plateia, com a arrogância e o deboche. Foi uma cena muito bonita, porque o contraste ficou evidente. O efeito foi exatamente ao contrário. Né? Então, ninguém é proprietário de nada. Tudo é recurso. Veja como esse também é um ensinamento muito parecido sobre aquele que nós falamos agora há pouquinho, da criatividade. Que a criatividade também não é nossa. A inspiração não é nossa. Aqui é a mesma coisa. Né? Então a gente quer dizer é meu, mas a gente se esquece que aqueles recursos são emprestados. Bem, ele vai continuar com o mesmo assunto. Vocês acreditam que a riqueza é um grande bem, mas geralmente ela é uma provação. Bom, me parece evidente. Vocês acreditam que a riqueza é um grande bem, mas geralmente ela é uma provação. E eu vou até fazer uma pausa. Eu tenho vivido muito próximo casos sobre isso. A riqueza é uma provação. E muitas vezes, aquilo que você dizia, é meu, você perde tudo. E aí você pode ver o que é que você fez e o que você deixou de fazer. Mas a maioria das pessoas não vê. Não desce do orgulho, não desce do sapato alto. Então, qual é a única solução? O Felipe de León disse: nós mesmos nos julgaremos. Retornar. Repetir de ano. A riqueza é uma tentação? É. É uma tentação e é uma aprovação. É uma prova, porque é muito difícil a pessoa não cair. Por isso Jesus disse, ele mesmo vai citar, vou ler. Vocês acreditam que a riqueza é um grande bem, mas geralmente ela é uma provação. Está escrito que é mais difícil os ricos entrarem no reino do céu do que um camelo passar no buraco de uma agulha. É verdade, Jesus falou isso. Como é difícil um rico entrar nos céus. Por quê? Porque ele tem riqueza? Não, por causa do apego, por causa do egoísmo, por causa dessa coisa, é meu, é minha, é minha. Jesus tinha discípulos ricos. Talvez o mais notável seja José de Arimateia, rico e silencioso. Maria Madalena tinha muito dinheiro também. Joana de Cusa e mais Susana. Elas tinham muito dinheiro. Elas bancavam as excursões dos apóstolos. Então, o problema não é ter dinheiro, não é ter riqueza.
O problema é a nobreza do que se faz. José de Arimateia. Outra é Nicodemos. Fariseus poderosos, com muito dinheiro. Então, nunca foi problema. No entanto, Jesus ainda diz como é difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar buraco da agulha. Por quê? Por causa das provações, das tentações. O apego não é uma coisa que a gente resolve tão fácil. Por isso que nós estamos estudando isso no domingo. O desapego e nascer um homem novo. Não é realmente uma coisa fácil. Então vamos lá. Então ele está nesse registro. Ele falou da inspiração, de achar que era sua. Depois ele diz que o desejo de adquirir, meu, e que tudo nos é emprestado. E agora ele diz que a riqueza é uma provação. Está numa continuidade, né? Ele está no mesmo tema. Então está escrito que é mais difícil os ricos entrarem no reino dos céus do que um camelo passar no buraco de uma agulha. Isto é verdade. Mas é preciso compreender que ser rico aqui é no sentido de ser avarento. O homem que ama o ouro. Porque também está escrito: o coração se encontra onde se encontra o apego. Aquele que tem o ouro como um Deus não entrará no reino de Deus. O coração se encontra onde se encontra o apego. Na verdade, a situação é outra. Aonde está o seu coração, está o teu tesouro. O que quer dizer assim, em outras palavras assim? Bem, eu estou aqui na missa, rezando, mas o meu coração está em casa, vigiando a fortuna. Né? Bem, aquele que considera o ouro como a um Deus, idolatria. Aquele que considera o ouro como a um Deus e se ajoelha diante de seu cofre, comete uma infração diante dos mandamentos do Antigo Testamento. Adorarás a um só Deus. Jesus diz: não adorará dois senhores, a Deus e a Mamon. Mamon é o dinheiro. Né? Adorarás a um só Deus. Então, isso é idolatria. Este mandamento não se relaciona a ídolos de madeira, de ouro, nem a adoração de divindades pagãs. Isso foi uma leitura meio rasa. Ele significa que não se pode amar a Deus e ao ouro ao mesmo tempo. Mas Jesus fala com clareza: não servireis a dois senhores, Deus e Mamon. Mamon é o dinheiro. Não se pode amar a Deus e ao ouro ao mesmo tempo. Lá onde se encontra o seu coração, você ficará apegado. Os interesses materiais não devem entrar como súplicas ao orar o Pai Nosso. Totalmente Goldsmith também. Não se pede efeitos materiais a Deus. Os interesses materiais não devem entrar como súplicas ao orar o Pai Nosso. O passarinho que não diz o Pai Nosso não recebe a vida. Então, Pai Nosso é uma oração extremamente profunda, mas não é repetir e nem pedir efeitos materiais. O passarinho, na sua inocência, recebe a vida plena, participa da vida divina. Não é preciso pedir. Olhai as aves do céu, Deus as alimenta. Ainda falando sobre a riqueza.
Dizem com frequência: oh, tal pessoa era boa e deixou, ao morrer, tal soma. Pois bem, efetivamente deixou, porque nada podia levar. Durante a vida, porém, é que teria agido bem em doá-la. Então é engraçado que tal pessoa era boa e deixou ao morrer uma fortuna. E aí ele diz: deixou mesmo. Deixou porque não podia levar. Melhor seria ter, então, trabalhado com nobreza, o que não lhe foi dado, foi emprestado. E continua na mesma tônica. Ainda sobre o mesmo tema. Nós vivemos na ilusão de que as coisas pertencem a nós, enquanto que nada nos pertence. Tudo pertence a Deus. Por que, então, querer manter para nós, seja o que for? Ninguém é proprietário de nada. Na verdade, a matéria por ela mesma não existe. A pessoa não possui nem mesmo suas vestimentas. Tudo nos foi emprestado. Vocês acreditam que a riqueza é um grande bem, mas geralmente Deus a envia como uma provação. É uma repetição do que ele falou. Ele deve ter repetido mesmo de outra forma. Devia ser coisas que ele falava com muita frequência. Não se deve fugir da tentação, porque se o fizermos, ela se acumulará em determinado lugar e nos esmagará um dia. Com tanto mais vigor, quanto mais tivermos deixado de nos treinar para vencê-la. Quer dizer, não adianta fugir da tentação se nós continuamos sendo pessoas mal resolvidas. Tipo corpo de dor, né? Corpo de dor não é coisa mal resolvida? Ou não resolvida? Mesma coisa. Então, tentações, não adianta fugir, não adianta esconder, não adianta reprimir. Reprimir é que nem panela de pressão, uma hora estoura. Então, as coisas têm que ser vencidas por consciência, por esforço consciente, estar consciente. Tudo bem, não é fácil, mas fugir, reprimir, fingir que não existe nunca foi solução. Nunca. Você não deve atirar a pedra em ninguém por qualquer razão. Quem atira a pedra no outro, atira-a de volta a si mesmo. Você precisa se conhecer antes de procurar conhecer os outros. Quando você se conhece, não quer mais julgar aos outros. Desnecessário comentário, eu vou só repetir. Você nunca deve atirar a pedra em ninguém por qualquer razão. Quem atira a pedra no outro, atira-a de volta a si mesmo. Você precisa se conhecer antes de procurar conhecer os outros. Quando você se conhece de verdade, não quer mais julgar os outros. Aquele que fala, aquele que fala mal de mim sem me conhecer será castigado. Aquele que fala mal me conhecendo ofende
aquele que está frequentemente comigo. É uma frase estranha, veja bem. Aquele que fala de mim sem me conhecer será castigado. Ação e reação, não por Deus, karma. Aquele que fala mal, me conhecendo, ofende aquele que está frequentemente comigo. Que diriam de uma pessoa que faz cara alegre a uma outra, mas que dá um pontapé no cachorro dessa pessoa? O que pensaria o dono desse cachorro? Ele está falando das pessoas que criticavam ele, né? Porque ele se dizia o cão do pastor. Né? Então ele diz: oh, poxa, falam mal de mim, ofendem o dono do cachorro. Ele pergunta: que diriam de uma pessoa que faz cara alegre a uma outra, mas dá um pontapé no cachorro dessa pessoa? O que pensaria o dono deste cachorro? Então, esses são ditos de Filipe de Lyon. Agora, nós vamos ver mais ensinamentos dele, mas com outro tom, porque hoje a gente falou muito de riqueza, apego, né? De nada nos pertence, mas agora ele vai tratar de outros assuntos. Há um momento, e este momento será anunciado e vivenciado, em que haverá necessidade para todas as almas sobre a terra de viver a luz, isto é, de compreendê-la sem qualquer dúvida possível. Porque será uma evidência que a luz é a verdade e este mundo não é a verdade. A partir desse momento, dessa revelação, cada ser humano submeter-se-á à sua própria liberdade, à luz, ou se desviará da luz, por medo, ou por vontade de manter um poder, qualquer que seja, e então desejará manter o jogo das atrações, mais do que viver sob a lei da graça. É nesse sentido que lhe dizemos que será feito muito exatamente segundo sua própria vibração. E será feito muito exatamente segundo o que ela crê e está, de fato, muito apegada, que a pessoa está muito apegada. Mas ninguém mais poderá dizer nesse momento que não sabia. Quer dizer, isso também o Evangelho diz. Tudo virá à luz. É Paulo, apóstolo, que diz. Tudo virá à luz. E é também o que diz Orígenes, que tudo será restaurado. E ele diz que aqueles que não querem estão criando como destino, karma, sofrimento. Mas, ainda na ideia da restauração universal, mesmo esses, no seu devido tempo, serão restaurados. Então, Goldsmith lembra o que diz Paulo, que em algum momento todo joelho se dobrará a Deus. Orígenes diz que toda a criação será restaurada. Bom, então, por que o Filipe de Leão está dizendo que uns serão restaurados, mas outros não querem? Aí eu lembro que, dia desses, a gente leu um trecho de Porfírio, do ancião Porfírio, que dizia assim: bem, nós temos dois caminhos para a verdade. Um caminho simples, do amor, e um caminho duro, longo e difícil, das lutas, dos aprendizados.
curto, um caminho longo e difícil. Algumas pessoas vão escolher um caminho curto, outras vão escolher o caminho longo. A grande maioria, uns trechos curtos, outros trechos longos. Mas o mais interessante ele diz depois. Então, tem dois caminhos. Um curto, o caminho do amor e do coração puro, um caminho do amor, um caminho curto, e um caminho longo das lutas, das batalhas, de vencer tentações, de aprender as coisas. E no fim ele diz: o caminho longo vai chegar no caminho curto. Bom, se o caminho longo vai chegar no caminho curto, então, na verdade, só existe um caminho, que é o caminho curto. A única coisa que acontece é você ficar dando volta para chegar no único caminho que existe. E enquanto você dá a volta, você sofre. Por suas próprias projeções mentais. Lei do karma. Tá? Então, nesse sentido, diz ele que tudo será feito exatamente segundo a sua própria vibração, projeção mental, lei do karma. Será feito muito exatamente segundo o que a pessoa crê e está de fato muito apegada. Ela projeta. Mas aí, uma hora, você não vai poder dizer que não sabia. Na hora que vem o sofrimento, como ação e como reação, ação e reação, aí você não vai poder dizer, eu não sabia. Tá? Enquanto você fazia, você não sabia, mas a hora que você percebe, é hora de mudar. Muito bem. Vamos para outro. Esse daqui. Vamos para cá. Não, eu nunca lhes disse que eu tinha sido qualquer um dos apóstolos do Cristo. Eles começaram a dizer isso. Não, eu nunca lhes disse que eu tinha sido qualquer um dos apóstolos de Cristo. Eu sou um pobre pescador do tempo do nosso Senhor Jesus. Eu estava com os apóstolos, somente isso. Muitos entre vocês pensam que eu sou Jesus ou quase ele mesmo. Enganam-se. Eu sou o cão do pastor e o menor dentre vocês. Alguém disse: por que o senhor sempre diz isso? Porque respondo, de fato, que eu sou muito pequeno. E é por ser pequeno que Deus atende sempre as minhas preces. Enquanto vocês são muito grandes. E é por essa razão que Deus não lhes escuta. Coração puro e humildade, não arrogância e orgulho. Vocês não devem crer que eu tenha vindo para lhes ensinar alguma coisa nova. Tudo que eu digo se acha escrito no Evangelho, mas está velado de propósito. Então ele assuma. Não devem crer que eu tenha vindo para lhes ensinar alguma coisa nova. Isso é uma coletânea de coisas que ele falava no círculo mais próximo dele, mas ele não era do tipo de ficar ensinando. Já falei umas 10 vezes, ele era um místico prático. Então vocês não devem crer que eu tenha vindo para lhes ensinar alguma coisa nova. Tudo que eu digo se acha escrito no Evangelho, de fato. Mas ele está velado de propósito. Deve-se ler o Evangelho. Cada um o compreenderá de modo diferente hoje. Eu não lhes digo nada que seja contrário ao Evangelho. O que lhes digo pode ser a mesma coisa. Mas, algumas vezes, lhes direi coisas que foram omitidas no Evangelho.
mas nenhuma palavra dos meus ensinamentos estará em contradição com o Evangelho. Basta dizer, ao aqui citar as palavras dele, quantas vezes eu fiz paralelo com o Evangelho ele mesmo. Né? Ele fala de Evangelho o tempo todo. Aquilo é explícito. Ele diz também uma coisa muito interessante: deve-se ler o Evangelho. Sempre. Por quê? Cada um compreenderá de um modo diferente hoje. Ah, a igreja lê os evangelhos nas missas há 2000 anos. Cada vez a gente entende de um jeito. Hoje, do jeito que eu entendo e a gente estuda aqui, é uma coisa. Há uns 10, 20 anos atrás, eu com 45 anos, era outra coisa. Eu com 30 era outra coisa. Eu com 20 era outra coisa. Completamente diferente. Não tem fim. Por isso que nós fazemos estudo. Mateus, Marcos, Lucas, João. Daqui a pouco volta. Mateus, Marcos, Lucas, João. Não tem fim. Não tem fim. São escrituras sagradas. Quanto mais você mergulhar, num nível mais profundo você chega. E ele diz isso. Exatamente isso. Ele diz: deve-se ler o Evangelho, cada um o compreenderá de um modo diferente hoje, de acordo com o nível de maturidade que tiver. Maturidade que não tem tanto a ver com a idade, mas com o próprio espírito, com amadurecimento, sem dúvida, mas não exatamente um amadurecimento que depende da idade. Muito embora, no meu caso, tenha sim dependido da idade. Bem, vamos adiante. Agora ele vai falar sobre os animais. Também muito interessante. Os animais progridem como os humanos e têm um instinto de preservação. Eles estão vivos, eles zelam pela vida. Eles não foram postos na terra só para satisfazer o homem. Os animais sofrem continuamente e muitas vezes de forma intolerável. Se soubéssemos, teríamos pena deles, mas não temos compaixão. Tens de ser bom para animais e plantas. Quem nunca fez mal a um animal, que nunca destrói ou fere uma planta sem uma causa realmente útil, por sua vez, está protegido pelos animais ou pelas plantas. Se estiver na inclinação de um precipício e cair, de repente encontrará uma raiz para segurá-lo. Se um animal feroz viajar pelo campo e o encontrar, o animal virá e acariciá-lo-á, ou então não o verá, não atacará. Eu sou incapaz de testar isso, mas eu acredito. Se você maltratar um animal, vai acontecer com você? Quando você tiver um que você vai amar muito, ver ele ser maltratado sem poder vir em socorro dele. É assim para tudo, porque temos que aprender a amar tudo. Temos que respeitar tudo, porque tudo foi criado por Deus. Então, isso foi sobre os animais.
Agora vamos lá. O sofrimento por si só não torna ninguém melhor. Há pessoas que sofrem e se tornam mais duras, mais amargas, mais fechadas. Mas existe um tipo de sofrimento que abre o coração. Pois é, então já logo de cara. Deus nunca desejou que o homem sofra. O sofrimento é consequência das suas ações. Mas algumas pessoas aceitam o ensinamento gerado por si mesmo, tudo bem, mas aceitam e crescem. Lembra do exercício da liberdade, que era o pecado original? Pelo exercício da liberdade, elas se tornam pessoas mais conscientes e amam mais conscientemente. Amor consciente. A partir do dom da liberdade. Então, Deus não criou o sofrimento. É fruto da gente se virar para si mesmo, nosso egoísmo, e acaba sendo uma escola para voltar à casa do pai. Até aí, tudo bem. Mas há pessoas que sofrem e ficam mais duras, mais amargas ainda. Ficam. Elas não aceitam o ensinamento, começam a reclamar, e, portanto, acabam projetando mentalmente todo aquele mundo de reclamação que elas trazem dentro. E o lado de fora fica mais amargo e mais difícil. Porque está refletindo aquilo que a pessoa está trazendo dentro de si. No devido tempo, todo joelho se dobrará a Deus, todo filho de Deus será restaurado, todo filho retornará à casa do Pai. Mas, enquanto isso, muito sofrimento que seria desnecessário. Se aceitássemos os ensinamentos, se cultivássemos o espírito de gratidão e tornássemos as coisas bem resolvidas, lembrando que corpo de dores são coisas mal resolvidas ou não resolvidas. Então, ficar só reclamando é uma coisa péssima, péssima, muito ruim mesmo, por causa das projeções mentais. Ui, o tempo está acabando, peraí. O sofrimento por si não torna ninguém melhor. Deus não criou isso. Há pessoas que sofrem, se tornam mais duras, mais amargas, mais fechadas. Mas existe um tipo de sofrimento que abre o coração. Quando um homem passa por uma prova que ele não pode controlar, percebe algo que antes ignorava. Percebe que sua força não é suficiente para tudo. Enquanto a vida corre facilmente, por exemplo, com fortuna, a gente falou de riqueza. Enquanto a vida corre facilmente, o homem acredita que domina a sua existência. Ele pensa que tudo depende da sua inteligência, da sua vontade, da sua habilidade. Falamos de criatividade, de inspiração. Quando a dor chega, essa ilusão se quebra. Se nesse momento o coração se fecha, nasce o ressentimento. Mas se o coração se abre, nasce a humildade. E a humildade tem um poder muito grande. Ela torna o homem capaz de compreender os outros. Quem nunca sofreu profundamente, raramente entende a dor da outra pessoa. Mas quem atravessou certas provas, começa a ver o mundo de outra maneira. Torna-se mais paciente, mais compassivo, mais verdadeiro. Portanto, vemos como o sofrimento gerado por nós mesmos se torna escola. Que nem diz o ancião Porfírio, é um caminho mais longo, mas vai chegar no caminho verdadeiro, que era mais curto. O sofrimento pode endurecer a alma ou aprofundá-la. Tudo depende da maneira como o coração responde a ele.
Por isso, instrutores como Taniguchi falam, agradeça as provas. São oportunidades únicas de crescer, de se tornar mais consciente. Caso contrário, por projeção mental, vai repetir tudo de novo. Padrões de repetição. Né? E, então, ficar reclamando, aprisionado na própria realidade que projeta. Reclamar é uma coisa terrível. Terrível, terrível. E toda a família tem alguém que reclama. E a gente vai vendo que vai ficando cada vez pior. Bem, agradecemos. Bom descanso para todos. Amanhã o tarô para a gente encerrar mais estudo e moção. Boa noite. Boa noite, obrigado.